Continuamos nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E agora recebemos o pré-candidato pelo PSB, Stefani Júnior. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Brian. Primeiro é um prazer estar aqui com você, com as meninas. Parabéns ao curso de jornalismo por essa entrevista com os pré-candidatos. É muito importante para esse debate ficar cada vez melhor e mais profundo. Bom, eu quero saber primeiro por que o senhor colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato. Bom, eu não estava postulando disputar a eleição de prefeito. Eu tinha no PSB um pré-candidato, que é o Luciano Dutti, a quem eu estava apoiando. Com a desistência dele de disputar a eleição, o meu sonho sempre foi ser prefeito da cidade. Eu me considero uma pessoa preparada, conhecedora da cidade, com boas ideias. Eu me coloquei como candidato do partido. Tive o apoio da bancada de deputados, falou Artagão, de Matos Leão, Alexandre Cury, Romanelli, o Jonas Guimarães, Thiago Amaral, o mesmo Wilson Quinteiro, falaram, não, você é o nosso candidato. Com isso, eu acabei conversando com outras lideranças, falei, então eu vou disputar essa eleição. Eu acho que tenho muito para contribuir com o debate sobre Curitiba e tenho certeza que tenho boas ideias. O senhor falou do Luciano Dutti. O Luciano Dutti está apoiando o pré-candidato Rafael Greca. Por que, então, que o então pré-candidato resolveu apoiar alguém que não é do partido? Veja, essa é uma decisão pessoal dele. Eu respeito. Existe até algumas pessoas tentando me convencer a serviço do Rafael, mas eu quero, na verdade, disputar essa eleição. Eu respeito o que o Luciano decidiu, não sei nem por que ele deixou de ser candidato a prefeito. Ele estava na pesquisa em 10 a 15 pontos, dependendo da pesquisa. Eu acho que ele estava muito preparado para disputar a eleição, com um bom percentual nas pesquisas. Eu estranhei isso, mas o fato é que isso me animou daí a disputar a eleição. Eu apenas respeito a decisão do Luciano Dutti, mas eu, independente disso, quero disputar a eleição. O senhor concorda que essa decisão do Luciano Dutti dá a impressão de que o partido inteiro está apoiando a pré-candidatura do Rafael Greca? Não, até porque os deputados publicamente já disseram que estão comigo, todos. Tenho gravações, entrevistas de todos os deputados do partido, de boa parte dos vereadores e do presidente nacional que conversou comigo dizendo, olha, você pode disputar essa eleição. Então, foi uma coisa muito pessoal dele. E até quando ele tomou essa atitude, ele não conversou com ninguém. Foi uma coisa pessoal dele. De qualquer maneira, ele está tentando, nesse momento, conversar com todo mundo para nos convencer do contrário. Mas não, nós vamos disputar essa eleição. O senhor aceitaria um eventual apoio do governador Beto Richa para disputar essa eleição, do partido do governador? Eu aceitaria. Eu acho que o Beto é um bom governador. O momento que o país passa é muito complicado e o Paraná não é uma ilha. Mas mesmo assim, ele fez umas reformas na área econômica que estão fazendo com que o Estado possa honrar seus compromissos com fornecedores, manter seus investimentos e pagar o funcionalismo. Eu acho que nesse momento, nós vamos ver no final do ano. No final do ano, talvez o Paraná seja o único estado do Brasil que consiga honrar com seus fornecedores e com o 13º e no ano seguinte manter os investimentos. O governador ainda não sinalizou quem ele vai ajudar? E o senhor considera que, se ele fosse para a sua chapa, aumentaria a sua chance de ganhar a eleição ou dificultaria? Porque a popularidade do governador não é das maiores, né? Não, mas isso é cíclico. Mas eu, independente do apoio do governador, que eu aceito e acho bom, o meu voto é das minhas propostas, da minha pessoa. Eu sempre uma pessoa muito independente, uma pessoa que sempre agiu com as suas convicções. Então isso ajuda, mas o que vai definir se uma pessoa ganha ou não uma eleição é ele ter boas propostas e estar preparado para executá-las. Como o senhor pretende trazer aí o meio de transporte da capital Curitiba? Porque nós temos uma série de problemas aí, como superlotação nos ônibus, e nós tivemos o projeto do metrô que não saiu do papel. Foi um projeto que começou a ir para a Copa, não saiu do papel, não temos prazo para um novo edital. Eu quero saber se o senhor quer continuar com essa ideia do metrô ou se vê uma outra modalidade aí como alternativa. Veja, o metrô foi deixado um projeto com um financiamento também para esse projeto pronto e com uma parte a fundo perdido do governo federal. O projeto, quando o atual prefeito ganhou a eleição, decidiu modificá-lo. Se perdeu o projeto, porque se perdeu o financiamento, o dinheiro a fundo perdido foi embora. Eu acho que hoje não cabe mais, pelo seu custo, você voltar com o metrô. Você tem outras alternativas. Primeiro, eu novamente reintegraria o transporte com a região metropolitana. Infelizmente, essa atual gestão foi muito ruim
e você desintegrou o sistema que nós temos. Hoje a pessoa que vem da região metropolitana paga 2 passagens, não tem mais aquela situação de parar um terminal e pegar um outro ônibus automaticamente, a gente já tem que parar fora, andar 100, 200, 500 metros para chegar no local onde ele possa pegar um novo ônibus. Eu reintegraria o transporte, eu botaria mais ônibus para circular na cidade, traria o VBL para Curitiba e estudaria muito o projeto do monorail, para usar nas próprias linhas de expresso da cidade. É muito mais barato que o metrô e acho que resolve o nosso problema. Eu acho que a tendência hoje não é mais voltar com o metrô. Eu acho que é muito caro. Curitiba não tem dinheiro para fazer o metrô sozinho e dificilmente vai conseguir um dinheiro fundo perdido como tinha no projeto anterior. Então eu não traria mais o metrô para a discussão. A maioria dos pré-candidatos diz que é possível votar a integração do transporte coletivo. Por que não acontece essa integração na atual gestão? Eu diria que é incompetência. Não faz sentido você ter hoje isso dessa forma. Foi muito problema de gestão, de falta de diálogo, de falta de ceder em algumas situações, procurar recurso em outra. Então eu diria que hoje o problema foi de gestão. Hoje as pessoas realmente estão abarrotadas nos ônibus, elas estão maltratadas, com problemas de horários, linhas que não foram estendidas, faltando ônibus nos horários de pico. Então você hoje tem um problema muito sério de gestão, de má atendimento, que eu como prefeito resolveria isso. O senhor considera que o prefeito Gustavo Frutti não é um bom prefeito? Eu considero. Eu acho que o Gustavo, ele deixou muito a desejar. Ele poderia ter feito uma gestão melhor e o problema não era financeiro. Eu diria que a dívida que ele está deixando para o próximo prefeito, de quase 2 bilhões, é muito, 5, 6 vezes maior do que ele recebeu. O dinheiro que ele colocou a vice do PT achando que iria receber dinheiro do governo federal, mas desde que ele fosse atrás. Linhas a fundo perdido ou de financiamento tem bastante. E mesmo projetos que existem no mundo, o Jaime Lerner fez muito isso. O que ele fazia? Ele ia no Exim Bank, ia no VFM, no Banco Mundial, no Banco Interamericano, e trazia recursos para a cidade e fazia os projetos. Você tendo bons projetos, você tem linhas no mundo inteiro para fazer a execução deles. A questão hoje é que não se foi num bom projeto buscar recursos, se perdeu dinheiro ao fundo perdido e a gestão do Gustavo, eu acho que infelizmente é ruim. Em relação à segurança pública, quais são os problemas que a cidade enfrenta e como podemos superar esses problemas? Olha, eu acho que o grande problema hoje é do efetivo. Bom, vamos começar dizendo assim, mesmo você na Polícia Militar como responsável pela segurança, o prefeito, não só em Curitiba, mas em todas as cidades do Brasil, tem que entrar nesse assunto e trabalhar por ele. Qual é o nosso instrumento aqui em Curitiba? É a Guarda Municipal. Tem que se aumentar o efetivo da Guarda Municipal, tem que dar mais estrutura para ela. Ela tem como finalidade primordial cuidar do patrimônio público. Mas você tem, na verdade, que usar ela para fazer patrulhamento ostensivo, você tem que usar ela para atuar, para realmente ir nos locais que precisam. E nós sabemos, já existe o mapa desses locais mais problemáticos. Nós temos agora, essa semana, uma espécie de toque de recolher em algumas áreas da SIC, foi um absurdo. Isso não pode acontecer. O prefeito tinha que chamar a Polícia Militar, que chamar a Guarda Municipal e colocar para atuar. Eu acho que falta uma presença mais forte do prefeito enfrentando esses assuntos e colocando à frente dessa postura. Você tem também a questão de colocar inteligência na Guarda, no sentido de ter mais informações, de sistema de comunicação, câmaras na cidade, nas áreas mais problemáticas, você resolve as coisas. Você, com inteligência, em vez de ficar pegando só o traficante pequeno, você tem que ir em quem realmente faz a distribuição, você tem que buscar realmente o bandido que estoura caixas na cidade, que a parte mais pesada. Se você combater, a cidade fica bem tranquila. O senhor foi o último pré-candidato a se confirmar como pré-candidato. O senhor acha que essa disputa vai ser complicada pelo nível dos candidatos, dos pré-candidatos, principalmente por ter políticos um pouco mais tradicionais ou de famílias aí que já ocuparam o cargo? O senhor considera que esse páreo é difícil? Olha, eu considero que a eleição está em aberto. Eu diria, se o prefeito tivesse sido razoável, estava reeleito. Como o prefeito não foi um prefeito que teve uma grande presença, uma grande atuação, nada de importante aconteceu, ao contrário, os serviços estão
muito ruins, qualquer um pode ganhar desde um nome antigo como um nome novo. E eu quero me colocar como um nome novo nessa disputa. Alguém que está preparado, que nunca foi prefeito e que está com boas ideias. Mas a campanha está aberta. Vamos abrir para perguntas, então? Boa tarde, deputado. Meu nome é Sara Menezes, eu sou aqui da Rede Teia. A gente tem ouvido bastante não só dos pré-candidatos, como também da própria população aqui de Curitiba, que a nossa cidade é uma boa cidade, tem boas ideias, boas propostas, mas infelizmente tem sofrido com uma má gestão. Se eleito, quais seriam as suas principais medidas para as áreas mais emergenciais da cidade? Bom, Sara, obrigado pela sua pergunta. E as áreas mais importantes hoje serem atendidas, a área da saúde, eu acho que é uma área que está hoje em caos. Curitiba sempre foi uma espécie de sistema de frente para o Brasil inteiro, e hoje nós temos todos os hospitais de Curitiba sem receber, às vezes com dívida de milhões da prefeitura. Eu posso dizer que se deve 15 milhões hoje, aproximadamente, para o Hospital Cajuru, 12 para o Pequeno Príncipe, 5 ou 6 para o Hospital Evangélico. A rede hospitalar nossa, de modo geral, está sem receber. Está faltando médico nas UPAs. Os nossos postos de saúde hoje estão sem enfermeiros, sem pessoal administrativo e sem médicos, principalmente de especialidades. Então você tem que priorizar essa área de saúde. A área de meio ambiente é uma área que eu gosto muito, mas você, por exemplo, ainda tem o aterro em Curitiba. Você é uma coisa que já está ultrapassada. Você tinha que, na realidade, começar a ter usinas, e tem vários exemplos no mundo, de transformação do lixo em energia, em adubo, em produtos recicláveis. Você hoje tinha que fazer em Curitiba a solução do lixo. Você não pode mais ter uma cidade que nem a coleta de lixo está fazendo corretamente, no sentido de não ter mais a separação, destino. Você tem, na verdade, que evoluir um passo adiante. Outra área, não temos um rio vivo em Curitiba, somos a capital ecológica, e qual que é o nosso rio que a gente pode dizer que é um rio realmente que está limpo, que tenha peixes, que tenha mata ciliar correta, que tenha vida? Nós não temos isso. A Europa tinha seus rios todos poluídos, não só por questões de saneamento básico, mas por indústrias, e se recuperou todos. Hoje você nada no Sena, pode nadar no Rio Reno, na Alemanha. E por que não fazer isso em Curitiba, que é muito menor e muito mais fácil? Essa área do meio ambiente seria uma das minhas prioridades, fora a questão de segurança, que o Brian já me perguntou, que eu acho também que tem que ser aumentado o efetivo da Guarda Municipal, se dado mais tecnologia para eles trabalharem com inteligência. O senhor falou aí da área prioritária, que é a saúde. Qual é a sua opinião sobre o uso do amianto? Bom, o amianto, ele é utilizado para, principalmente, manilhas, para caixas d'água, tubulações de modo geral, né? E telhas. O produto não é cancerígeno. A caixa d'água que eu tenho na minha residência não é cancerígeno. Eu uso, e todo mundo usa, no Brasil inteiro usa. No passado, você usava o amianto da seguinte forma: você jateava ele e ele, inalado, ele é cancerígeno. Hoje, como é que funciona o amianto? Nós temos 3 indústrias aqui, a Hydralite em Curitiba, Multilite em São José dos Pinhais e a Eternite em Colombo. Hoje, o amianto entra num envelope, eu fui na indústria, fechado na máquina, a máquina abre o saco do amianto, ele é misturado com os outros produtos e já sai a telha, vai para a forma da caixa d'água e é comercializado. Então, isso não é cancerígeno, nem o produto final, que nós usamos, todo mundo sabe, que todo mundo tem na sua residência ou usa quando toma água, e nem hoje o processo é. O amianto é cancerígeno se você utiliza mal, que nem o raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância magnética. Se você expor indevidamente um paciente ou um médico, quem trabalha com isso, ele gera problemas de saúde. Mas o amianto hoje, como ele é utilizado, e os seus produtos não dão problema para a saúde de ninguém. Então, eu não vejo problema nenhum hoje. Você tem uma indústria que fabrica uma telha, ou uma caixa d'água, ou a tubulação aqui no Paraná. Isso é mais uma briga comercial, onde, se o Paraná parar de produzir essas telhas, nós vamos perder milhares de empregos diretos,
e o pessoal de São Paulo vai vender suas telhas aqui. Por que o senhor acredita que o amianto foi proibido em diversos países? Porque ele era utilizado dessa forma, jateado, sem tecnologia. Você reconstruiu a Europa inteira como? Com amianto, principalmente, jateando ele. E você inalando ele gera problemas de saúde. Hoje, com a tecnologia, que já é utilizada há mais de 30 anos, não tem mais o problema que tinha no passado. É como eu disse, como você proibiu o raio-x, uma ressonância magnética. Só se você usar indevidamente que dá problema. É o caso do amianto. Isso vale para qualquer tipo de produto. A maioria dos produtos que nós utilizamos na nossa vida pessoal, pode ser o petróleo, o que for, se for usado incorretamente, dá problema de saúde para quem utiliza e no consumo. Mas não é o caso mais do amianto. Foi no passado. Hoje, por uma briga comercial, e as pessoas desinformadas pegam esse assunto e tentam prejudicar as indústrias do Paraná. Agora eu quero fazer a pergunta que já é tradicional aqui na nossa série de entrevistas. O que é família para o senhor? Bom, a família é amor, é onde a gente aprende seus princípios. Eu venho de uma família de 4 irmãos. Meus pais, pessoas, acho que todo mundo já conhece, principalmente meu pai, o Reinaldo Stefanes, mas é onde a gente acaba fazendo o seu caráter, onde a gente acaba aprendendo a viver. É a base de tudo. Para mim, a família tem que ser sempre valorizada. Mas se nós formos falar do conceito de família, o que o senhor define como família? Amor. Amor? Uhum. O senhor concorda com o casamento entre 2 pessoas do mesmo gênero? Sabe, isso é uma decisão de cada uma. Eu não tenho problema nenhum se alguém quiser casar com uma pessoa do mesmo gênero, ou seja, homossexual. Não tenho esse problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em legalizar esse tipo de assunto. Falamos um pouco do teu pai, então. O senhor citou ele? Uhum. O senhor considera que é um legado, que o senhor é uma continuidade do trabalho do seu pai? Olha, eu vou ter uma curiosidade, Baia. Quando eu decidi ser candidato a primeira vez a vereador, eu fui conversar com meu pai era presidente do Banestado. Eu estava saindo, deixando a empresa onde eu trabalhava, e entrei na sala. Meu pai, daquele jeito alemão dele, com o óculosinho aqui, dizendo: não, você não vai ser candidato. Primeiro, você não se elege vereador. Segundo, você não tem meu voto. Terceira, eleição mais difícil que existe. Depois, você está tão bem na esfera privada, por que você vai disputar a eleição? Mas eu falei, olha, foi o que eu aprendi. É que nem um filho de um médico, um filho de um padeiro. Ele acompanha o trabalho do pai. Talvez seu pai seja jornalista, não sei. Ou teu filho no futuro vai ver você e gosta do teu trabalho. E, não, aprendi a gostar, eu quero fazer isso. Eu tinha sido secretário de Estado também, alguns anos antes de disputar para vereador. Eu falei, é a minha decisão de vida. É um legado, sim, porque eu aprendi a gostar do que meu pai fazia, acompanhando ele. Fui o único dos filhos que acabei caminhando para a vida pública. Mas, em casa, foi uma resistência muito grande do meu pai, no sentido de, não quero que você vá para esse caminho. Foi interessante a reação quando eu vou disputar uma eleição, ele disse, não voto, não quero você nessa área, não vou te apoiar. E hoje, para essa pré-candidatura, você tem o apoio do seu pai? Tenho. Mas para vereador foi difícil, viu? Ele só apareceu no finalzinho da campanha, não, eu vou votar, eu vou ajudar. Agora eu quero saber, a nível nacional, uma pergunta a nível nacional. O senhor concorda com o impedimento da presidente Dilma? Concordo. Concorda? Eu acho que o que o PT fez com o Brasil foi uma vergonha. Foi muita mentira, muita roubalheira, muita incompetência. E não é as questões das pedaladas fiscais. Veja, o impeachment... Houve pedaladas? Houveram pedaladas, mas se esse impeachment, que é baseado nas pedaladas fiscais, não acontecesse, tem um outro pedido que fala sobre a passadina, o desvio de dinheiro de bilhões que a presidente assinou, fala sobre a roubalheira como um todo na Petrobras, superfaturamento, obras que eram para custar 2 bilhões, que custaram 40 bilhões. Você dá as nossas... toda a infraestrutura da Petrobras na Bolívia, mesmo perdoar algumas coisas em Angola, coisas de petróleo, em tudo houve propina para o PT. Propina para deixar eles ricos, propina para deixar o pessoal do PT com poder, para se perpetuar ao longo do tempo no Brasil, para transformar a gente numa Venezuela. É um pessoal, na verdade, que fez muito mal. Eram falsos moralistas. Pessoas que diziam que eram corretas, na realidade estavam roubando e tentando transformar o Brasil numa Venezuela. E eles usam a palavra democracia, na verdade, para fazer o mal. Porque, na verdade, eles apoiam só ditaduras. Só apoiam Castro, era o Hugo Chávez, e agora
o seu sucessor, era o Correia no Equador, tudo que é de ditadura, eles defendem. E aqui queriam transformar a gente numa ditadura também do proletariado. O senhor aceitaria um apoio do PT agora no primeiro turno, ou caso eles disputassem o primeiro turno e perdessem, o senhor fosse para o segundo turno? Não, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Para mim, esse pessoal só fez mal. A gente tem que fazer algo diferente em Curitiba. Nós vamos nos focar na cidade, mas esse pessoal é ruim em todos os sentidos. Das suas ideias atrasadas, do seu falso moralismo. Eu não quero isso comigo nem agora, nem no futuro. Quais são as parcerias que o senhor está buscando? Veja, em todas as áreas a gente está procurando ter gente boa para dar opiniões. Desde técnicos, na área de saúde, na área do meio ambiente, pessoas que entendam a área de segurança. E politicamente falando, é claro que nós conversamos desde lideranças de bairros, vereadores de todas as siglas. Estamos buscando um vice, conversando com muita gente, não só na política, mas no meio empresarial, no meio sindical, para trazer nomes bons, para compor a equipe e depois ter um bom plano de governo. Porque eu realmente só fazem 2 semanas que meu nome surgiu na disputa. Eu quero aproveitar isso para ser realmente a renovação dessa campanha. Vamos abrir para mais uma pergunta, então? Boa tarde, meu nome é Giovana. Está existindo muita reclamação com relação ao ensino municipal. Eu queria saber a sua opinião sobre o ensino atual aqui em Curitiba e se o senhor tem alguma proposta para melhorar a educação para as crianças que são o futuro da cidade. Obrigado, Giovana. A educação é sempre prioridade, mas a educação você tem que, para poder ajudar mais os alunos, dar uma estrutura melhor para os professores se prepararem. Eu acho que a questão de você ter cursos constantes para os professores é muito importante, não só no pessoal do ensino básico, mas também até com relação aos CMEIs, as antigas creches, você tem que estar sempre qualificando desde dali até a questão do ensino básico, porque os professores hoje fazem um concurso, recebem um treinamento e depois são basicamente deixados para tocar sem muito apoio. Eu acho que esse apoio ao professor, de reciclagem constante, treinamento tem que acontecer, além de você realmente poder, as escolas de Curitiba, dar mais estrutura. Tanto em termos de salas de aula, de infraestrutura no seu dia a dia, merendas, tudo mais, para melhorar o ambiente da escola. Mas principalmente eu acho que eu me focaria muito nessa questão da reciclagem, do treinamento constante que eu acho que tem que acontecer. Eu acho que hoje essa parte está muito falha no ensino de Curitiba. Já que focamos na educação, 29 de abril do ano passado, nós tivemos um grande ocorrido aqui no estado. Qual a sua opinião pessoal sobre o que aconteceu no 29 de abril? Bom, primeiro foi uma coisa muito triste. Eu acho que esse assunto do dia 29 de abril foi algo que foi provocado pela APP e que o governo entrou fazendo uma proteção absurda que não precisava, de tantos policiais lá, que acabou gerando um conflito. Eu acho que era tudo o que a APP sindical queria, que a APP não é um sindicato dos professores, é quase ligado ao PT. Você vai lá, em Brasília, você vê lá, a APP apoia Dilma. Você vai ver a invasão de terra que tem em Quedas de Iguaçu, onde mataram algumas coisas em confronto com a polícia, está lá, a APP apoia a invasão. Eu acho que a APP procurou esse confronto e o governo, infelizmente, acabou caindo. Mas foi uma coisa lamentável, triste, que eu espero que nunca mais se repita em lugar nenhum, porque muita gente se machucou. Quem são os culpados por esse confronto? Eu diria que os dois lados, mas principalmente a APP. O senhor votou a favor do projeto da Assembleia Legislativa? Não, eu não estava na Assembleia nesse momento. Não estava? Não. Tudo bem. Então foi um equívoco meu, peço desculpas pelo erro. Bom, então, seguindo, eu quero saber do senhor qual é a primeira medida que o senhor pretende tomar ao assumir a prefeitura? Bom, eu acho que são várias ao mesmo tempo, você não tem como fazer uma só. Mas acho que de imediato eu mudaria essa questão da política nossa na área de saúde, a nossa política na área de economia e principalmente de buscar projetos, tentar implantar os projetos a longo prazo. Uma das coisas que eu aprendi quando fui secretário de administração do Estado
eu cuidava do dia a dia e cuidava da parte de informática, recursos humanos, aposentadorias, compras, era uma secretaria gigante. Mas eu me lembro que conversando com o governador Jaime Lerner, ele falou, olha, ele me chamava de Júnior. Júnior, você cuida do meu dia a dia. Eu vou me dedicar à industrialização do estado do Paraná, vou me dedicar aos Jogos Mundiais da Natureza, que ele tinha um plano de fazer um evento maravilhoso aqui, que era os Jogos Mundiais, eu conheci profundamente isso, e vou me dedicar à infraestrutura, que era a questão de aeroportos, das rodovias do estado, do porto. E é nisso que eu vou me focar nas questões macro da cidade, para que a gente possa aumentar a quantidade de parques, para que a gente possa acertar o projeto do trânsito, que a gente possa resolver o problema do meio ambiente, para resgatar a cidade de Curitiba. Eu acho que eu tenho que me dedicar muito nessas coisas macro que foram abandonadas em Curitiba. O senhor considera que há verbas em Curitiba para concluir projetos ou começar novos? Veja, no início nós vamos ter que recuperar a questão financeira, que acho que a gestão aqui deixou a desejar, e sendo que o IPTU e o ISS aumentaram acima da inflação. A questão não foi tanto dos problemas da receita própria da cidade. Eu acho que a cidade deixou de buscar recursos e de conseguir projetos, porque Curitiba tem crédito para buscar verba para fazer os seus projetos em Curitiba. Curitiba fez isso no passado, muito no tempo do Jaime e do Cássio. Até aqui, a linha verde, foi deixado o projeto, não foi executado ainda, atrasaram os projetos, e é financiamento também. Você tem hoje recursos de sobra para fazer os projetos principais que a cidade precisa. A questão mesmo foi de você ter ido buscá-los e implantado eles. Então, nós estamos caminhando para o fim. Quero que o senhor se apresente aí para o seu eleitor, que o senhor diga que é pré-candidato, assim, quais são as medidas que quer tomar mesmo, e para quem não te conhece, se apresentar um pouco melhor. Bom, eu sou o Reinaldo Stefani Júnior, um curitibano, preparado. Eu acho que poucos sabem, mas eu me formei aqui em Economia na Federal, eu fiz o MBA na Federal do Rio de Janeiro, estudei fora do país, tanto em Harvard quanto no Friedrich-Naumann-Stiftung na Alemanha. Fui secretário de Estado, fui vereador da cidade, já trabalhei na iniciativa privada há um bom tempo, hoje sou deputado e me sinto preparado para ser um bom prefeito, alguém que quer muito fazer por Curitiba. E agradecer a vocês, Brian, por terem me recebido aqui, a vocês, meninas, pelas perguntas, a professora Sandra por ter nos chamado aqui, e dizer a vocês, curitibanos, contem comigo, eu quero fazer um bom trabalho pela nossa cidade. Então nós encerramos por aqui nossas entrevistas do dia. Essa foi a terceira. Amanhã estamos de volta com mais um Tela 1, com o último pré-candidato da nossa série de entrevistas. Eu agradeço a sua participação, deputado. Muito obrigado, Brian. Seja sempre muito bem-vindo aqui e até a próxima.